Muito bem, vamos falar então das implementações existentes atualmente, né? Claro, existem várias implementações da programação genética para regressão simbólica em diversas linguagens, C, C++, Java, Python, Haskell, entre outras. Eu vou mostrar duas aqui que são de particular interesse, né? Essa primeira, chamada Operon, que ela implementa o algoritmo de programação genética tradicional com vários algoritmos diferentes de cruzamento, mutação, seleção, reinserção, né? Só que ela se destaca em relação às outras porque ela tem uma implementação muito eficiente em C++, ou seja, o processo de você gerar uma solução é extremamente rápido, tá? Mais rápido, dependendo até do tipo de rede neural que você está usando, mais rápido que uma rede neural para você treinar o modelo, né? E tem um wrapper em Python que é compatível com scikit-learn, então você pode usar ele como se fosse um modelo do scikit-learn, com fit, predict, etc, né? Então ele tem essa facilidade. Além disso, ele tem suporte a uma otimização não linear para definir parâmetros internos. Então, o que ele faz aqui é que em cada nó que não seja uma constante, né, ele acrescenta um parâmetro interno. Então, por exemplo, se ele tem aqui um x1, ele acrescenta um w1 vezes x1, se tem um x2, um w2 vezes x2. E ele usa um algoritmo de otimização não linear para encontrar os melhores valores para esses fatores de escalonamento aqui, né? E isso acaba ajudando a encontrar modelos melhores do que se você deixar em aberto a forma como você está determinando os valores de constantes dentro da sua árvore de expressão. Então aqui basicamente o que ele faz é o seguinte, né? Então, dado que uma árvore de expressão vamos chamar de mgθ, sendo θ os coeficientes estendidos que foram incluídos na árvore, né? Então g é a função da árvore, que é diferenciável e expandida com os parâmetros, e θ é o vetor de parâmetros que eu quero ajustar. Então a gente tem aqui como h sendo uma função de reais p-dimensionais para n-dimensionais, como uma função que vai avaliar os parâmetros θ e retornar a diferença entre a saída do modelo e as saídas esperadas, tá? Então, o que ele faz aqui é tentar encontrar coeficientes ótimos locais utilizando a matriz jacobiana, né? Usando um processo de gradiente descendente com o seguinte passo. Então, o delta θ, né? Eu vou fazer sempre um θ mais delta θ, e repito isso várias vezes, sendo que eu calculo o delta θ com a matriz jacobiana, né, de h de θ mais delta θ. Desculpa, esquece o que eu falei. O que eu faço na verdade é o seguinte: eu calculo o delta θ como a perda atual, h de θ, né, isso aqui, mais a jacobiana de θ vezes o delta θ, né? Então parece um processo recursivo aqui. Na verdade é um processo iterativo que eu vou repetindo isso até que eu atinja uma convergência, né? E a outra implementação é o ITIA. Depois que eu passar para vocês o PDF, tem o link aqui para para vocês fazerem download das duas versões. Tem em Haskell e tem em Python, sendo que a versão em Haskell ela é mais tem mais funcionalidades que permitem encontrar alguns soluções um pouquinho melhores do que a versão em Python. Nem sempre é o caso, né? Só que às vezes acontece isso. Então a versão em Python ainda vai ser atualizada no futuro próximo. Então o IT ele é o Interaction Transformation Evolutionary Algorithm, que ele implementa um algoritmo de regressão simbólica com uma representação diferente da representação por árvore. Ele restringe a forma da função para uma família de formas, né? Que família é essa? É uma combinação linear. Então aqui a impressão que passa é que é tipo
um, um GAN, né, um Generalized Additive Model, né, em que você tem o W0 mais a somatória de WJ vezes uma função de x, né? Não exatamente como um GAN, porque no GAN cada termo da soma faz uma função de uma única variável, que ele recebe todas as variáveis do problema, né? Essa função aqui, né, que na verdade é a composição de duas funções, é uma função f de j chamada de transformação, que é uma função univariada, e r de j é uma função chamada de interação, que recebe todas as variáveis e retorna um único valor, tá? E ela é representada através da produtória dos valores das variáveis elevado a um k e j, sendo k e j um inteiro. A ideia é que cada função rj tenha associado um vetor k e j com vários valores iguais a zero, ou seja, desativando algumas das variáveis, né? E aí eu posso ter funções como, por exemplo, seno de x1 vezes x2 mais x3, posso ter e elevado a x1 mais cosseno de x2 vezes x3 ao quadrado, e assim por diante, né? E ele não permite que eu faça coisas como, por exemplo, cosseno de e elevado a tangente hiperbólica de x mais x2 vezes x3, que começa a criar complicações na hora de interpretar. Como os únicos parâmetros de expressão são esses coeficientes W, né? Então a busca evolutiva vai ser responsabilizada por encontrar os FJs e os KIJs. Eu tenho esses Ws, que são as minhas variáveis livres, que eu posso ajustar através de um ordinary least square, como se fosse uma regressão linear. O que torna esse modelo interessante, porque ele tem um passo de ajuste para convergir para uma solução boa, né? Dado que a expressão, a forma da função é razoável, né? Além dessas duas, tem várias outras implementações que podem ser acessadas através desse repositório SRBench. Esse SRBench é um repositório de um benchmark de métodos de regressão simbólica contra métodos de regressão linear e não linear, caixa branca e caixa preta, tá? E o intuito foi realmente testar os diversos métodos de regressão em vários datasets de naturezas diferentes. Nesse repositório tem toda uma instrução de como instalar e configurar esse repositório, esse benchmark, e junto deles ele já compila para você todos os métodos de regressão que ele testa. Então você tem lá uma lista enorme de métodos de regressão que você pode testar via o benchmark. E aqui tem então o resultado atual, né? A gente tem aqui o Operon, por isso que eu mencionei sobre ele, né? O Operon, que tem um resultado aqui que foi o primeiro do ranking. O ITIA está aqui com resultados próximos de alguns algoritmos de regressão não linear, como a da Boost, Random Forest, né? E assim, apesar de ter essa diferença no ranking, até esse ponto aqui do AFP, eles não tem uma diferença significativa de acordo com o ranking médio deles, né? Então, ou seja, aqui vale a máxima do no free lunch, em que pelo menos em um dataset, um desses algoritmos conseguiu o primeiro lugar no ranking, né? Então, cada algoritmo que tem nessa lista aqui é o melhor em pelo menos um dataset. Tá? O que acontece, obviamente, aqui é que tem algoritmo que vai ser melhor em mais datasets, e por isso ele tem um ranking maior. Mas não necessariamente sempre vai ser o caso de que o Operon é melhor que o AFP, e tem casos que vai ser o contrário que você vai observar. Então é importante ter essa noção aqui, para ter o cuidado de não inferir que, bom, eu vou usar sempre o Operon e confiar cegamente neles.
O ITIA foi escolhido aqui porque ele tem esse foco justamente na interpretabilidade, em gerar expressões mais tratáveis para a gente extrair uma explicação, tá? E tá dentro dessa zona aqui do, vamos chamar de no free lunch. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como interpretar os modelos de regressão simbólica, né? Basicamente, o que acontece para esses modelos de regressão simbólica é que, se eu tiver uma sorte de gerar um modelo extremamente simples, a função analítica que ele gera já é o suficiente para eu olhar para ela e entender o que está se passando. Caso contrário, eu talvez tenha que utilizar os métodos de explicação que a gente viu nas aulas anteriores, que é o que eu vou fazer aqui para ilustrar, né? Então, apesar de retornarem função analítica, eles não são triviais como um modelo linear, né? Porque, veja, modelo linear, eu tenho a grande vantagem que o coeficiente de x1 é o efeito de x1 e é constante. Então, não importa o ponto que você esteja observando, o efeito vai ser sempre o mesmo. Quando eu trabalho com regressão não linear, o efeito da variável muda em relação ao ponto que você se encontra, né? Então, em determinado ponto, vamos dizer assim, no exemplo lá do bike share, né? Se eu tô com um dia que tá 20 graus e umidade em 40%, né? A variável temperatura vai ter um certo efeito naquele instante, diferente se eu tivesse, por exemplo, com 30 graus e 50% de umidade, ou se eu tivesse com 20 graus e 80% de umidade, né? Então, no modelo não linear, ele captura essas interações, né? E essa não linearidade do efeito. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de interpretar. Geralmente, a gente interpreta mais pontualmente, localmente. Então, a gente vai precisar usar as ferramentas auxiliares, né? Só que a vantagem é que esses modelos permitem eu calcular também a derivada analiticamente. Então, qualquer método que faça uso da derivada, né, e que faça isso de forma aproximada, eu posso substituir a aproximação por um cálculo exato. Então, aqui eu apliquei em várias bases de dados. Esse aqui é do Bike Rental, que a gente já viu exaustivamente, né? Então, o Operon criou um modelo com um R ao quadrado de 0,88, então ele explica 88% da variância que a gente observa na nossa base, né? no nosso valor-alvo. E aqui a gente vê o PDP da temperatura, umidade e velocidade do vento. Se vocês lembrarem, voltarem nas aulas iniciais, vocês vão ver que o gráfico é bem parecido com o que a gente já viu, né? Então, tem diferença, e aí fica em aberto qual gráfico é completamente correto, né? Eu olharia por aqui, por exemplo. Infelizmente, nos outros gráficos não tinha uma medida de qualidade para a gente comparar, né? Isso não foi fornecido de onde eu extraí as figuras. Mas se tivesse, a gente poderia verificar qual que está mais correto. Mas particularmente as diferenças são bem pontuais, né? Mas apesar de serem pontuais, podem ser pontuais em pontos mais críticos, tá? Aqui reparem que as variáveis estão normalizadas, né? Então estão numa escala diferente do que a gente viu nas outras aulas, né? Então aqui basicamente ele fala o seguinte: olha, conforme a temperatura vai aumentando a busca por bicicletas, né? Até que chega num pico. Chegou nesse pico, começa a cair, porque é aquele período que fica muito calor para alguém querer continuar andando de bicicleta. E a umidade também tem aquele efeito que a gente observou já nos outros modelos, que ele vai caindo conforme aumenta, né? Justamente porque se a umidade está muito alta, ela amplifica a temperatura, ou seja, se está calor, amplifica a sensação de calor, se está frio, amplifica a sensação de frio, né?
E também, quando está uma umidade alta, pode ser um indicativo que está chovendo, está nevando, né? Então, acaba sendo climas que são inóspitos para a gente andar de bicicleta. E a velocidade do vento também tem um efeito negativo, né? Conforme vou aumentando, ele vai caindo. O ITIA criou um modelo um pouquinho pior, né? 0,86, mas com um comportamento muito parecido, né? A temperatura é quase a mesma coisa, né? A gente pode observar aqui, o pico talvez seja um pouco menor. Umidade e velocidade do vento, parece que eles fizeram uma troca, né, do comportamento, né? Aqui tem um comportamento não linear, quando no Peron o não linear era aqui. Mas a mensagem é basicamente a mesma, né? Tanto um quanto o outro tem um efeito negativo no aluguel de bicicletas. Outra forma de explicar os modelos de regressão também, regressão simbólica, né? Desculpa, na verdade, modelo de regressão em geral, né? Que é verificar o efeito de uma variável. Que é o que a gente faz na regressão linear, né? A gente fala, olha, o coeficiente dessa variável é o efeito dela na saída do sistema. Quando a gente fala de causalidade, a gente fala que o efeito de uma variável x na saída y, ela vai medir a alteração em y que uma mudança em x vai causar, né? Então, se eu alterar um pouco o x, o que vai acontecer com y? Então, a mensuração disso é o efeito da variável. Fora do contexto de causalidade, a gente pode pensar de uma forma mais comparativa. Então, a diferença esperada em y, quando eu faço uma pequena alteração na variável x, quando eu observo uma alteração, nem sempre eu posso fazer a alteração, né? Às vezes eu observo uma alteração, enquanto mantemos todo o resto constante, vai ser um y', por exemplo. Então, eu estou falando aqui de comparação. Olha, eu tenho meu x aqui, que a predição foi y. Se eu observar uma pequena, e veja que aqui é uma pequena alteração, não posso falar de tantas unidades, porque eu estou vendo um efeito pontual. Eu vou observar uma diferença, um valor diferente de y para y' na média, né? O efeito, no caso dos modelos lineares, era o coeficiente, né? E nos GLMs a gente derivou as interpretações usando as derivadas, né? E no caso da regressão logística, por exemplo, muitas vezes você fala do efeito máximo da variável, porque lembra que a função logística faz um S, né? Então o efeito é constante, ou quase constante, né? E tem uma subida brusca e tem um efeito quase constante. Então a gente avalia o efeito máximo da variável para regressão logística. Então, nos modelos não lineares, a gente usa a derivada parcial para calcular o efeito instantâneo dela. Então, é a derivada do modelo em relação à variável de interesse. Então, por exemplo, no caso do ITIA, né, que eu fiz aqui o cálculo da derivada e apliquei na variável de temperatura normalizada, né? Veja que aqui tem um outro agravante, que é o seguinte: quando eu calculo a derivada de uma função não linear, ela pode envolver apenas uma variável ou pode envolver várias variáveis, né? Então, o que acontece é que se eu quero plotar esse gráfico em função apenas da variável de interesse, eu tenho que determinar valores de outras variáveis, né? Então, pensa assim, meu modelo de predição é x1 vezes x2 ao quadrado. Eu derivo em função de x1, sobra o x2 ao quadrado, né? E aí o que eu ponho aqui nesses valores quando eu falo a temperatura é 0,2, mas e o x2, o que vai ser? Então eu tenho duas abordagens que pode ser feito. O efeito na média, então eu substituo todas as variáveis pelo valor médio delas, e a média dos efeitos, que eu calculo o efeito para todas as amostras da base de treino e calculo a média do efeito, tá? Nesse caso em particular, o efeito foi o mesmo, tanto da média como a média do efeito, mas em alguns casos tem uma certa diferença que tem que ser analisada, né? Então aqui ele fala o seguinte: olha, nessa região aqui, vamos dizer até aqui, da temperatura, eu tenho um efeito positivo, né? Então veja,
Essa região aqui tem um efeito positivo de 10.000. Né? Ele fala o seguinte: olha, se eu aumentar um tantinho a temperatura nessa região, eu vou ter um efeito de um acréscimo de 10.000 na minha predição. Aqui eu já vou ter um acréscimo de 5.000. Mas veja, é um efeito pontual, se eu aumentar um pouquinho, né? A partir daqui eu começo a ter efeitos negativos e começo a baixar a requisição de número de bicicletas, né? Outra base de dados chamada Montreal Bike Lane, que é o quantas bicicletas cruzaram certa avenida em diversos instantes de tempo, é muito parecido com a outra, né? Aqui eu fiz só para a gente ver outros gráficos diferentes. Então aqui eu fiz com dois conjuntos de variáveis. Uma que tem apenas mês, dia da semana e o dia, e outra com variáveis como temperatura, umidade, etc. Né? Usando a base mais simples, né? Então consegui um R quadrado de 0,79. E aqui a gente observa um comportamento muito parecido com a temperatura que a gente observou, né, na outra base. Por quê? Porque a temperatura média altera conforme o mês, né? Dependendo do mês você tem uma temperatura maior, dependendo do mês você tem uma temperatura menor. Já o dia da semana e o dia tem um efeito mais próximo de constante, porque isso significa que ele não tem um efeito no processo de decisão, né? E realmente o dia da semana, a não ser sábado e domingo, tem um efeito e o restante é tudo a mesma coisa. O dia do mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não tem um efeito porque o que importa mais é o mês que você tá, né? Ou o dia da semana. O ITIA conseguiu um modelo um pouquinho melhor dessa vez, né? Então, olha aqui. Eu vou dizer que, assim como da outra base, é equivalente, né? É bem equivalente. Comportamento muito parecido também, só que ele detectou que dia da semana tem um efeito observável, enquanto o dia tem exatamente constante, tá? A gente vê que tem algumas diferenças aqui, algumas imperfeições que teria que estudar o modelo para verificar o porquê. Usando a base completa, aqui para as mesmas variáveis a gente tem também um modelo muito parecido, né? E a mesma coisa com o ITIA. Dessa vez o Operon conseguiu um valor muito maior, né? Mas o efeito do PDP observado no PDP é quase igual, né? Basicamente igual. E finalmente eu testei o ITIA com uma base de dados de vendas de videogames. Nesse aqui eu vou mostrar a expressão final gerada. Então, nessa base eu tenho variáveis como ano do lançamento, pontuação da crítica, quantos críticos avaliaram, pontuação de usuário, quantos usuários avaliaram, o rating, que na verdade representa classificação etária daquele jogo, né? A empresa que publicou, a geração, se é videogame de primeira, segunda, terceira, quarta geração, etc, né? E variáveis categóricas como Microsoft, Nintendo, que representam os fabricantes do videogame, né, por exemplo. E outras categóricas que representam o tipo do jogo. Então aqui eu consegui um modelo de 0.36, que apesar de baixo, é bom em relação a outros modelos de regressão que também não conseguem nada mais do que isso, né? E aqui eu coloquei o PDP de algumas das variáveis. Então é interessante notar que tanto para a nota do crítico quanto para a nota do usuário apresenta um valor constante nessa região aqui, e apenas nessa região que tem aqui um decréscimo, né? Na verdade, essa base aqui eu tive que usar o log da predição de vendas, né? Então, isso aqui na verdade está representando uma elevação na predição de vendas e não uma queda. A gente pensa ao contrário aqui. O fabricante, né, do jogo tem uma relação até certo ponto,
E a geração do jogo também tem um efeito mais interessante, em que conforme vai aumentando a geração, lembra que é ao contrário isso aqui que a gente tem que interpretar, né? Conforme vai aumentando a geração, vai aumentando a predição de venda dos jogos, né? Peraí, é isso mesmo? Não, eu falei bobagem aqui. Na verdade, a predição é de queda mesmo, tá? E a gente percebe mais aqui no gráfico sem o log. Então, no gráfico sem o log, a gente percebe que isso aqui é basicamente constante, isso aqui também é quase constante, mas isso aqui, a geração, tem parece ter um efeito maior, ou seja, quanto maior a geração, menores são as vendas, né? Eu não vou arriscar dizer que isso é verdade, porque isso pode ser um artefato da base de dados utilizada que pode estar ruidosa, incompleta. Eu não fiz uma validação, tá? Mas se for verdade, poderia ser explicado, sei lá, através de outras condições, como por exemplo, o preço dos jogos tem aumentado, né? Ou talvez a condição média dos jogadores tenha reduzido, né? Então tem vários fatores que podem explicar esse gráfico aqui. Mas eu não boto minha mão no fogo com que isso representa a verdade, porque eu não tenho como validar essa base de dados. E a base de dados pode estar incorreta, tá? Outra coisa também, deixa eu ver aqui que eu posso tirar dessa base, só desse gráfico. Outra coisa interessante é que a nota do usuário e da crítica também não tem influência na predição. Talvez o fabricante, né, tenha um peso maior, então se a Nintendo, a Sony que publicaram um certo jogo, pode ter um fator maior do que alguma empresa mais desconhecida, por exemplo, né? Vamos lá. E essa aqui é a expressão gerada, né? A expressão final. Então, eu tenho aqui 4 termos, né? Que é 0.46 mais 0.08 de log de 1 mais o fabricante elevado ao cubo vezes a geração elevado a menos 3, né? Então, ou seja, se a gente tirar do log e ignorar esse 1, né? Não é que eu possa ignorar esse 1, mas é só para ter uma estimativa, uma intuição do funcionamento, né? E isso aqui, na verdade, seria, por exemplo, publisher dividido por generation elevado ao cubo. Eu posso tirar o elevado ao cubo para fora do log, então ficaria 3 vezes isso aqui, 0.24, vezes o log do publisher menos o log da geração, tá? Ou seja, eu posso falar que dependendo do fabricante ele vai ter um efeito positivo, dependendo da geração ele vai ter um efeito negativo. Mesma coisa aqui, né? Nesse caso aqui eu vou falar, olha, como aqui é negativo, o score da crítica, o score do usuário, a geração e o PC, que é uma das variáveis binárias, ou seja, se o jogo é para PC, plataforma do jogo, todos vão ter um efeito negativo, né? Então esse aqui vai ter um efeito negativo de 0,18, 0,27, 0,27, 0,27. Esse aqui eu vou ter de novo a geração com efeito negativo e o user count com efeito positivo, e a geração novamente com efeito negativo, né? Então dá para perceber que a geração parece ser um preditor muito importante para esse modelo. Apareceu nos 4 termos diferentes, né? E dá para perceber então que a gente poderia reescrever tudo isso aqui de forma a isolar cada um desses atributos, né? Para facilitar um pouco a leitura e se aproximar do que? Do modelo linear, né? Então veja que esse é o ponto interessante da regressão simbólica. Eu posso manipular essa expressão, mesmo que eu não tenha a expressão exata, mas tenha uma expressão aproximada, eu posso manipular para facilitar a interpretação e até chegar perto de um modelo linear, né? Então, basicamente,
esse é o atrativo, né, da regressão simbólica que eu queria mostrar para vocês, né? Quem quiser saber mais, tem vários livros sobre o assunto, vídeos bem interessantes, né? E pode sempre perguntar ali no Discord caso tenham alguma dúvida. Então é isso. Agora o próximo vídeo vai ser o último vídeo que eu vou falar das restrições de forma.